Sejam bem-vindos ao The Runcast. Se você está acompanhando isso pelo Spotify, você está me ouvindo. Se você está acompanhando isso pelo YouTube, você está me vendo. E você também está vendo a bagunça aqui do escritório. E hoje o dia vamos falar sobre força. Tenho aqui várias anotações relacionadas à aula do final de semana. Tive uma aula muito legal no final de semana falando sobre força, né? Faço a especialização em modalidades de endurance, que fala sobre corrida, ciclismo, natação, triatlon. E aí fala de força, teve nutrição, teve ortopedia, tem um monte de coisa, certo? E a ideia hoje é passar um pouquinho sobre o que foi falado, bem pouquinho, tá? Mas bem pouquinho, porque 10, 15 minutos não dá para falar tudo que foi dito numa aula inteira, né? E aí a gente vai se orientar por um conceito que o professor trouxe na aula, né? Professor Everton Krivoy. Foi bem bacana a aula dele. Que é você pensar num plano de ação com uma ferramenta que chama 5W2H. São 7 perguntas, né? E aí isso ajuda a gente a nortear o caminho, né? De plano de ação, de tomada de ação em cima de qualquer coisa. Então são 7 perguntas que são feitas e respondendo às 7 perguntas, né? Você consegue direcionar melhor o seu trabalho, né? Eu tô com ele aqui na minha tela também, tá? Então é o Who, What, Why, Where, When, How much. Por quem será feito, o que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito, como será feito e quanto vai custar. São perguntas interessantes para a gente nortear, né? Por quem será feito? Quem ouve aqui, a maioria dos que ouvem aqui, e se você está vendo aqui, bom, os dois, está inscrito no canal, não posso deixar de fazer a propaganda, pô. Está inscrito no canal, está inscrito no Spotify, está inscrito no YouTube. Se não está, inscreva-se agora, certo? No YouTube já deixa um like aí, para ajudar no engajamento do vídeo. Por quem será feito? A maioria dos que acompanham por aqui, tanto independente da plataforma, tá beirando ali dos seus 35 aos 50 anos. A maioria tá dentro dessa faixa, né? Maioria. Maioria corre, maioria mulher. A maioria não depende da corrida ou de qualquer outra atividade que seja aqui para sobreviver, né? Faz porque gosta, faz porque é um hobby, faz porque se sente bem, né? E aí a gente tem que pensar, sempre partir desse pressuposto na hora de determinar qual o plano que eu vou seguir, né? Qual é o caminho que eu vou seguir. Não é se eu estou montando um planejamento para a pessoa A, é diferente da pessoa B, que é diferente da pessoa C. Né? Então é importante saber para quem é, né? O que será feito, por que será feito, onde será feito. Eu acho que a gente responder o que será feito é quase que meio óbvio, né? Força. Por que será feito? Porque eu quero diminuir a chance de me machucar. Onde será feito? Academia, em casa, no prédio, né? Quando será feito? Aí o quando também é importante a gente pensar, porque a forma que eu vou pensar no treinamento de força próximo da competição é de uma forma, longe da competição é de outra forma. E a gente entra no como será feito. Quanto vai custar? Quanto você me pagar a hora aula, pô? Como será feito? Tem uma N jeitos de pensar no treinamento, né? Vale, eu não sei se vale, eu sempre acho que é ficar batendo em cima do óbvio, né? Quando a gente pensa no efeito do exercício físico, na melhora na melhora da força, o impacto que isso tem, né?
ficar falando aqui, puta, por que você tem que fazer? Por que tentar ficar convencendo, sendo que, cara, o que não falta é artigo mostrando que força, treinar a força, você diminui a possibilidade de se machucar. Isso em 2024, isso em 1980. Já não é de hoje que se fala sobre isso, né? Talvez a gente tenha que pensar nesse momento, acho que esse é o ponto, é a especificidade daquilo que eu quero fazer, né? Como que eu quero fazer isso? Porque muito se fala no ganho que eu tenho, né, de treinar força, e aí quando você sai jogando treinamento de força para corredores, treinamento de força para ciclista, né? O YouTube tá aí cheio, o Instagram tá cheio. É treinamento de força. Eu preciso desenvolver a minha capacidade física, força, e isso vai ter um impacto nas coisas que eu faço, né? Isso vai ter uma transferência para as coisas que eu faço. Talvez isso doa um pouquinho para algumas pessoas, mas o corredor, o triatleta, o ciclista não é tão diferente do meu aluno de 75 anos que quer levantar, mas quer levantar da cadeira sem dificuldade. Os dois têm que desenvolver força. E aí quando a gente fala de especificidade e tal, aí já tem lá, você joga lá no YouTube e corre, e levanta e não sei o que, e tá correndo aqui com... Já vi, correndo com caneleira no lugar, e você não tem que fazer o gesto motor para ser específico, muito menos para que tenha uma transferência, né? A gente tem que pensar, já falei isso aqui, a corrida ela é uma sucessão de impactos, certo? Eu preciso ter um tendão forte, eu preciso ter uma musculatura forte que tenha capacidade de contrair e alongar, gerando força. Certo? É isso que eu preciso. Eu preciso melhorar a rigidez do tendão, melhorar o recrutamento de unidades motoras, e isso eu vou transferindo isso para minha prática. Mas seja a minha prática correr mais rápido, pedalar mais rápido, ou levantar da cadeira mais rápido, eu tenho que partir desse princípio, né? De força. Gerar força, né? Para essa transferência ela ser positiva. Não necessariamente tudo que eu fizer será positivo, né? Então eu posso ter uma transferência positiva, negativa, neutra, posso simplesmente fazer e não tá ganhando nada. Então não vale também aquele pensamento de qualquer coisa que eu fizer tá bom, né? Não dá. Falei semana passada, né? Quanto mais treinado nós somos, menos treináveis nós somos. Então, quanto mais eu faço uma coisa com efetividade, com assertividade, melhor eu vou transferir isso para minha atividade, meu objetivo, e não vou perder tempo, né? Especificidade não é simplesmente cortar de lado uma cadeira extensora e só fazer um agachamento com um salto, né? Especificidade, transferência é agachar com carga, agachar com movimento, sem movimento, saltar ou não, e isso transferir. O que a gente sempre tem que pensar, quando a gente está pensando nessas perguntas, de novo, como será feito, é de que forma eu posso pensar no meu treinamento com mais eficiência, com menos perda de tempo e que eu tenha uma transferência grande disso para minha atividade fim, né? Então eu tenho que pensar no básico, eu tenho que pensar no desempenho, eu tenho que pensar
em melhorar a minha atividade ali no treinamento de força para que isso tenha uma transferência. Ah, como? Putz, posso falar de salto, posso falar de potência, posso falar de pliometria, posso falar de um monte de coisa, né? O quanto eu tenho que fazer disso é pesado. Pesado relativo ao meu peso, né? Relativo a eu mesmo, né? Uma métrica interessante é usar a quantidade, o seu peso corporal como medida para você levantar uma carga, né? Pô, eu peso 70 quilos e eu não consigo agachar com 70 quilos, né? Não é que eu tenho que sair agachando aí a torta direita, né? Com 70 quilos logo de cara, fazer 25 vezes isso. Mas é um indicador interessante. Putz, tem várias formas da gente mensurar isso e quantificar isso, né? Mas quantas vezes eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer 15 repetições? Eu tenho que fazer isso 20 repetições? Eu tenho que eu tenho que ter um desgaste muscular a ponto de sentir dor para aí sim ter resultado? Vamos pensar na corrida, de novo, né? Sei lá, cada minuto eu dou 180 passos, em uma hora eu dou uma caralhada de passo, em 21 quilômetros um montão de passo. Será que eu tenho que agachar 15, 20, 25 vezes no treino, ficar numa cadeira extensora 15 e na cadeira abdutora 20? Será que é isso que eu preciso fazer? Ou será que eu tenho que melhorar a minha força para poder transferir isso para a minha rotina, para a minha atividade fim, né? Será que eu tenho que fazer isso 1, 2, 3, 4 vezes por semana? O que eu tenho que pensar mais, né? Todos os estudos e todo o material que foi apresentado mostra, né, que o foco tem que ser força máxima e potência. Quanto? 1, 2 vezes por semana. Quando? A temporada inteira. Agora passou fevereiro, né? A gente já está em fevereiro, começando março praticamente, né? Parece que todo mundo parou e acabou o período de base, e aí agora não se fala mais de força. Aí daqui a pouco todo mundo só fala de longão para maratona, né? O treinamento de força ele tem que ser feito ao longo da temporada. É óbvio que quanto mais próximo da prova, eu posso ali na semana pré-prova tirar 2 semanas antes da prova, fazer só uma vez. Porque a manutenção da força, ela se sustenta. É diferente da corrida, vamos lembrar que todo mundo aqui quer correr, diferente da corrida, que se eu perco uma semana, eu perdi 10, 12, 15%. Dependendo do que eu tenho de histórico, falei de semana passada. Né? Então, eu tenho que fazer força o período inteiro, a temporada inteira, 1, 2 vezes por semana. Quais exercícios? Pô, tem a mágica do agachamento, cadeira, extensora, abdutora. Vamos no básico. O básico, todos os estudos mostram que o básico funciona. É levantamento terra, para focar mais no quadril, agachamento a fundo, para focar mais no joelho, stiff, se precisar mais força ainda em posterior de coxa. Então eu tenho que priorizar essas adaptações, priorizar essa força, para poder, ao longo do tempo, diminuir a possibilidade de eu me machucar. Fazer com que eu ganhe rendimento, melhore meus limiares, melhore a capacidade ali de sustentar força por mais tempo, tendo uma base muito sólida, né? Não dá para eu pensar em correr 21, correr 42, fazendo força o tempo inteiro, e entenda a força, a sua força, porque aí sempre vem, né, as comparações, eu não vou fazer a 5, eu vou fazer a 6. Ué, 6 é forte. Se você fizer 6 minutos por quilômetro numa
Numa meia maratona, são 2 horas e 12. 2 horas e 12. É muito tempo de atividade. É muito tempo de atividade. Certo? Para eu pensar né, não tenho que fazer força. É obrigatório fazer força. Então acho que assim, pra gente, sei lá, tentar resumir essa conversa, o que eu posso levar da aula? O que eu posso trazer? Ah, eu tenho que fazer força, eu tenho que saltar, eu tenho que trabalhar a diferença entre os membros, lado direito, lado esquerdo. Quantas repetições? 4, 5, 7, no máximo, né? Depende ali da semana, no máximo isso. Eu tenho que sentir dor? Não. Qual o tempo que eu tenho de me recuperar entre as séries? 2 minutos, 3 minutos. O professor mostrou um trabalho interessante que a média era 4, mas a média. Lembra que a média não conta exatamente como são as coisas, né? Um dos indivíduos está lá, demorou 11 minutos. O que ele melhorou lá nos testes, antes, depois, durante? Nada, né? Porque era um intervalo autoselecionado. E aí a pessoa não tinha um tempo fixo. Alguns com 3 minutos iam lá e fazia de novo, o outro com 10 minutos foi lá e fez de novo, né? É o autoselecionado. Então, assim, o tempo de treino na parte de força, ele não vai ser longo. Eu não tenho que fazer 15 exercícios de perna, né? Não é o leg day. Se eu quisesse ficar grandão, monstro, não era para corrida que eu estava treinando, era fisiculturismo, né? E tomando os veneninhos de vez em quando, que também faz parte do jogo. Aí vem alguém e fala, ô, pô, você tá falando de veneno? Ué, o jogo é assim. Tem os naturais? Tem, não é a maioria. E, lógico, para eu chegar num treino de força com qualidade, 15, 20 minutos, eu preciso pensar nas minhas estruturas que estão ali envolvidas. Eu preciso ter mobilidade de quadril, preciso ter mobilidade de coluna, preciso ter força no core. É o básico do básico do básico, né? Então, dentro aí de uma sessão de treino, preciso preparar o meu corpo, eu preciso ativar o meu corpo, eu preciso ativar o meu centro, até chegar na parte de força, que vai ser menos, vai ser pouco, né? Então, sei lá, o que dá para levar daqui? Que tem que fazer força? Pá, isso é óbvio, né? Quantas vezes eu tenho que fazer força? 2 vezes na semana. 2 vezes. Dependendo da semana, uma vez tá de bom tamanho. Quanto eu tenho que fazer força? Quando? Quando? O ano inteiro. Quanto? Pouco. Mas eu tenho que fazer, né? Dá para eu treinar em casa só fazendo com o peso do corpo? Depende. Depende quem é a pessoa, né? Na medida que você vai evoluindo, você precisa de mais carga. Grava na cabeça aí. Se você corre, você pesa 70 quilos e corre 1 hora a cada passada que você dá, 2 vezes e meia, vamos pegar um número fácil. 2 vezes e meia o seu peso corporal batendo em cima de cada perna. Tá fazendo a conta aí? Então vamos lá. Você não consegue agachar com o peso do seu corpo? Eu peso 70. Eu não posso agachar com 70 quilos? Tal. Logo de cara? Lógico que não, é um processo de adaptação. Mas pensa nisso. Não posso saltar numa sessão de treino, eu já ouvi isso. O cara pode correr, mas não pode saltar. Como é que você não pode saltar e pode correr? Não pode fazer 8 saltos controlados aqui, saltando numa caixa, mas você consegue correr na rua? Não tem muita lógica isso pra mim, né? A história também é a história do agachamento em casa, né? Tá com dor, tá com alguma coisa, vai no médico, o médico vira e fala, não, você não pode agachar. Porra, então você vai sentar no banheiro de que jeito, né? Vai fazer cocô em pé. Cai o celular no chão, plau, você se joga no chão para pegar o celular. Faz sentido, né? O agachamento é básico. Agachamento a fundo e afins. Falei, nem sei se eu falei tanto assim, mas treine durante toda a temporada, 1, 2 vezes por semana,
faça força e potência, priorize essas adaptações. Não o desgaste, não a fadiga. Não é fadiga. Você já corre, você já se estressa lá. Você não tem que chegar na academia e ficar lá na cadeira extensora fazendo 155 vezes. Não é isso que vai fazer você não se machucar. Tá bom? Fez sentido? Não fez sentido? Comenta aqui, tá inscrito, não tá inscrito? Se inscreve aí no canal. Fiquem com Deus, um beijo, obrigado, até mais. Tchau.